Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Concurseiros, concurseiras, temos novidades agora, hein? Novidades para você. Oi, estudante exausta, boa noite. Jaqueline, muito boa noite. Larissa Marinha Coutinho, boa noite. Tamara Carvalho, boa noite. Tamara Carvalho. Odriane Costa, seja bem-vinda. Sadraque Rezende, boa noite. Daniela Bezerra, boa noite. Guilherme Lima, muito boa noite. GG Fernandes, boa noite. RS Oliveira, Kelly Cristina, aliás, Kelly Krishna, desculpa, boa noite. Daniela, boa noite. Fonseca, Melk Fonseca, boa noite. Lucas Oliveira, Cacá Medrado, Pablo Nunes, boa noite. Rosana Moia, como está, Rosana? Boa noite. Meninos, sejam muito bem-vindos. Janete, o Everson, Giburjac, boa noite. Sueli Santos, boa noite. Maiane, boa noite. Franderta, boa noite. Guaraí Notícias, meu amigo Marcelo Cris, boa noite, Marcelo, como está? Bia Castro, boa noite. Hey, professor de ouro. Cid Kelly, obrigado. Leandro, boa noite. Meninos, vamos iniciar hoje mais uma aula voltada para o concurso, mas antes eu quero fazer um breve comentário com vocês, tá? Porque todo dia, o tempo todo, Guaraí aí presente, show de bola. Sejam sempre muito bem-vindos. Guaraí, diz aí para mim, antes de iniciarmos a aula, mesmo que for adiado o concurso, não pare com as lives, prof. Ei, Amanda, pode ter certeza disso, viu? Amanda, minha companheira de live. Meninos, olha só. Duas novidades para vocês aí, tá? Duas novidades. Uma delas é que atualizei de novo a apostila. Na realidade, atualizei e separei a apostila, tá? A parte de geografia e a parte de história, que antes estava junta em uma só, as duas estavam em uma só e agora se encontra no site aquele mesmo link que eu havia encaminhado para muitos de vocês, para que pudessem baixar o material. Você pode entrar lá e baixar a apostila gratuitamente, a parte de geografia separada da parte de história, tá? E com algumas pequenas atualizações, mas foram feitas. E outra é que eu obtive uma informação. Aline Fonseca, de Colinas, boa noite, Aline, seja bem-vindo, todos vocês de Colinas. Katia Lisboa, boa noite. Matos, boa noite. Gleice Vasco, boa noite. Ademir, boa noite, boa noite, boa noite. Diz aí pra mim quais são as cidades. Combinado, estive em combinado, show de bola. Vitor, será se a prova da PM será adiada? Cátia Lamarck, boa noite, Dianópolis aqui presente. Ainda bem que tem mais mulher do que homem estudando, ainda bem, show de bola. Augustinópolis, boa noite. Kelly Krishna de Palmas, muito bom. Colinas presente, JDF 10. Silva. Lucas Luan de Guaraí em peso aqui, show de bola. Então, Buriti do Tocantins, lá no Bico. Jaires, perdi seu aulão em inatividade. Poxa, e tava chovendo muito, cara, quando nós chegamos lá em inatividade para esse aulão, hein? Ok, Mira Norte presente, Rio Sono, show de bola. Portal do Jalapão Ecoturismo. Andressa de Araguaína, seja bem-vindo. Novo Alegre, Rayane, como está, Rayane? Pedro Afonso, professor Israel Maia, show, Israel. Tem previsão de chamar o cadastro de reserva no PMTO, Robinho? Meninos, tá, vou soltar os comentários com vocês agora, que é o que vocês mais querem. Hoje eu ouvi uma informação de bastidor, não tem nada confirmado ainda, mas nos bastidores me passaram a informação da possibilidade real de adiamento da prova, tá? Possibilidade real de adiamento da prova, mas que ainda estaria em análise e a divulgação, se vai adiar ou não, deve ocorrer em breve. Essa semana deve estar sendo informado para todos vocês. O que eu quero dizer com isso é já se prepare com essa possibilidade. Mas no bastidor também indica que o adiamento não seria para longe, que seria para uma data bem próxima. Então, vocês permaneçam no estudo, permaneçam firmes. Minha filhinha quer dar um alô para vocês.
Oi. Deixa o papai desativar os comentários aqui. Pronto. Oi, Dael. Oi, galera. O que você vai falar pra galera que tá vendo a gente? Hein, Cecília? Estudar? Então fala pra eles. Dael, vamos estudar? Se quer passar, tem que Será? estudar. É isso aí, galera. Vamos estudar. Quer passar, tem que estudar. Então vamos lá. Ei, Essa aqui tá ativa. Papai. Oi. toma sua comida. A minha comida. Vocês aceitam melancia? Aceita? Sim. Então tá. É fruta. É fruta. Cecília, agora o papai vai dar aula, tá bom? Tá bom, mamãe, bebe seu fruto. Tá bom. Delícia. Você que fez? Bebeu tudo? Bebi tudo. A mamãe não bebeu daí tudo. Então fala pra mamãe beber o dela também. Mamãe, bebe o seu tudo. Então, meninos, boa noite. Colmeia presente, Augustinópolis, Silvanópolis, Almas, passei Paulão em Silvanópolis também. Monte do Carmo também tivemos aulão. Teresina, Piauí, show de bola. Seja bem-vindo, Barreiras. Bem-vinda, Raquel. Paraíso do Federal. Ah, Joane, como está? Pedro Afonso, Petrolina, Pernambuco, Camedrado. Meninos, é isso aí. Como disse minha filha, Tacoral tá aqui presente. Filadélfia, rapaz, show de bola. Vocês estão de parabéns. Então, vamos lá. Primeiro passo, tá? Hope, Mr. Monte do Carmo. Meninos, existe possibilidade de adiar o concurso? Existe, tá? E Poeiras aí presente, show, sejam bem-vindos. Professor, e essa possibilidade é remota? Não, a possibilidade é real. Mas a informação que eu obtive é que o adiamento seria por pouquíssimo tempo. Professor, o que você quer dizer com pouquíssimo tempo? É claro que por enquanto não passa de especulação. Mas me informaram que, eu não vou falar a data aqui, não vou falar a data, mas que seria no intervalo aí de 30 dias apenas, tá? Entre o período de adiamento da prova e da nova prova. Então vocês fiquem, mantenham-se firmes. Quem acha que... Opa, peraí, princesa. Quem acha que não estudou o suficiente, você vai ter aí talvez um intervalo de 30 dias a mais para você estudar e se dedicar. Para aqueles que porventura vinham fazer a prova, se comprou passagem, tenta ver aí. Espera essa semana, que a semana eles devem anunciar oficialmente se de fato vai ser cancelado ou não, certo? E a partir daí você toma adiado, perdão. Aí você decide o que você vai fazer, ok? Mas vamos agora para a nossa aula. Show! Lembrando aí, quem entrou depois, nosso site está lá, apostila disponível, certo? De geografia e de história de Tocantins. Fragmentei a apostila, a parte de geografia separada da parte de história. Agora você tem duas apostilas lá, tá? Já com a atualização que nós fizemos nesse material, então para quem já tinha material anterior que não estava impresso, estava apenas em seu celular, deleta o que você tinha e baixa essa segunda apostila, ok? Show? Meninos, muito bem. Ó, nós trabalhamos em aulas anteriores limites do Tocantins, falamos um pouco de BR-153, população do estado, comarca do norte, hidrografia, deixa eu baixar isso aqui um pouquinho mais, sobre bacia Tocantins-Araguaia, vegetação, clima, economia, relevo, ciclos econômicos. Rapaz, é assunto demais que nós vimos aqui. Demais. Agora, eu vou fazer Palmeirante aqui presente, muito bacana. Ó, para quem pagou a prova de 2018, cadastro para devolver o dinheiro é só até amanhã. Ó, o Pablo avisando aí, viu? Se informem, porque o cadastro para receber o dinheiro de volta é apenas até amanhã, para quem se inscreveu para o concurso anterior que foi anulado, tá? Guilherme Duarte, boa noite. Porto Nacional, você vai aqui em Taguatinga quando, professor? Ô, Boy Silva, eu tive aula em Taguatinga no sábado de manhã, meu parceiro. Já passei por aí. Evelene Miracema. A Aline pergunta, professor, vai ter Polícia Civil do Tocantins esse ano? Ó, eu escutei comentários de que haveria sim, de que o edital estava aí na gaveta, pronto, esquentando para poderem liberar em breve, tá?
Cancelar não, adiar apenas. Exatamente, Alexandra. Somente adiar e por um curto espaço de tempo. A do bombeiro ainda não informaram. Como a do bombeiro é para o mês de abril e o adiamento possivelmente seria para abril, pelo que comentaram em bastidores, mas é claro que pode ocorrer por um período um pouco maior, tudo depende dessa situação que nós estamos vivendo, atípica. Mas inicialmente o pensamento é simplesmente adiar para a data próxima, a data do bombeiro, tá? Pelo menos foi o comentário, boato que chegou até mim, ok? Mas, por enquanto, a data é no dia que já estava previsto. Daqui a 2 semanas, daqui do segundo final de semana, já vai haver a prova do concurso da Polícia Militar. Se porventura tiver alguma novidade, essa semana eles devem estar avisando. Tudo bem? Quem já comprou as passagens caríssimas, rapaz, isso aí é um problema, viu? Problema sério. Mas em função da pandemia, você requer junto à empresa, sem custo nenhum. Entendeu? Tem uma normativa em relação a isso, você pode requerer junto à empresa em função da pandemia, alega a questão da pandemia, não a questão da data do concurso, ok? Que aí você pode se resguardar, verifique isso aí, junto à empresa. O aulão de Divinópolis está previsto aí pela frente, nós vamos ter um aulão lá também. O IBGE será que vai ter? Acredito que sim, vamos ver se não vai ter nenhum tipo de notícias. Fala um pouco sobre a floresta ombrófila. Falarei. No que houver adiamento, poderia ocorrer da aula até a data de outra prova. Nós vamos permanecer as nossas aulas toda terça-feira até a data da prova. Fica tranquilo. Toda terça às 22 horas até a data da prova teremos aula ao vivo. Agora vamos começar aqui, Rafael, Porto Nacional, comentário demais. Tá dizendo, Marcos, amanhã sai locais de provas e talvez amanhã saia a notícia em relação à data da prova, tá? O Boiceiro está dizendo que estava lá na aula. Show. Meninos, vamos começar? Vou desativar os comentários agora para a gente começar a nossa live. Show? Ok. Eu vou relembrar a vocês alguns assuntos e vou apenas comentar de forma bem breve alguns assuntos sobre Tocantins para que nós possamos dar prosseguimento, tá? Revisão para quem já viu. E é claro, quem não viu vai tentar pegar no ar alguma coisa, mas pode pegar as lives anteriores que está com conteúdo salvo aí. Primeiro, falando um pouquinho sobre limites do Tocantins, lembrando que são 6 estados que fazem limite. Maranhão. Aqueles meus desenhos anteriores não estão aqui não, né? Sem problema não. Minha esposa olhou para mim e pensou, joguei tudo fora. Eu sabia o que você ia perguntar. Vamos lá, não tem problema não. Quem sabe faz ao vivo. O problema é que eu não sei. Mas vou tentar fazer um desenho breve aqui. Totalmente, nossa, e desenhar ele ao contrário é complicado. Mas vamos lá. Tá feio demais isso aqui, meu Deus do céu. Vou tentar fazer outra aqui, desculpa. Deixa eu parar de querer bagunçar, sabia? Aqui, ó. Mas esse aqui, como esse aqui? Deixa eu ver se eu vejo isso. Vocês acompanham a obra de arte. Tá. Isso aqui. Estão conseguindo visualizar o mapa? Tá tranquilo aí? Vou passar uma canetinha de outra cor agora, para facilitar, só para a gente fazer uma breve revisão, tá? Ok. Meninos, em relação ao estado do Tocantins, esse é o que eu peguei aqui da esposa, tá estranho. Tá, vamos lá, só relembrando aqui rapidinho. Aqui eu tenho o estado
Aqui eu tenho o estado do Maranhão, Piauí, a letra vai sair estranha, mas é porque escrever ao contrário para ficar correto aí para vocês é complicado. Ok, tudo bem aí? 6 estados fazem fronteira com Tocantins. 6 estados: Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás. Escrevi errado. Nossa senhora, perdão, inverti aqui. Tem. Pronto, ok. Está invertido para mim. Então, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Tudo bem aí? Professor, qual estado possui a maior fronteira? Maranhão, menor fronteira, Piauí. Professor, é correto afirmar que, dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Certo ou errado? Dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Certo ou errado? Vamos lá? Maranhão, Piauí e Bahia, região nordeste. Goiás e Mato Grosso, região centro-oeste. Apenas um pertence à região norte, estado do Pará. Por que eu faço esse tipo de questionamento? Porque é o questionamento que já foi utilizado em provas anteriores. Ok? Maravilha. Professor, eu preciso saber quais são os estados, quantos estados que fazem limite, quais são os estados que fazem limite e em que lado, em que região do Tocantins cada estado faz limite com Tocantins. Qual estado faz limite a norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. São essas questões sobre esse assunto que são abordadas na prova. Maravilha. Professor, o que mais eu preciso saber? Meninos, em relação ao Tocantins, relembrando aqui uma breve revisão para entrarmos no assunto novo, BR-153. A BR-153, ela corta o estado do Tocantins de norte a sul, de sul a norte. Professor, a BR-153 é a principal rodovia que corta o nosso estado? Olha, meninos, na realidade, deixa eu tentar fazer uma linha aqui. Na realidade, a resposta é sim. É a principal rodovia que corta o Tocantins. Aqui está essa linha roxa aqui, ó, é o Rio Tocantins, tá? Essa linha roxa é o Rio Tocantins. A BR que passa aqui ao meio. A BR-153, vou pontilhar ela aqui. Tá. A BR-153. Melhorou ou piorou aí a luz? Desliga aí pra ver. Não sei se ficou melhor ou pior. Oi, princesa. Vou tentar fazer isso aqui de outra cor. A BR-153 é essa linha amarela que aqui se encontra, tá? E essa linha roxa é o Rio Tocantins. Você está percebendo que o Rio Tocantins e a BR-153, elas são paralelas? Isso quer dizer o quê, professor? Primeiro, que o Rio Tocantins e o Rio Araguaia eram os principais meios de transporte que existiam anterior à construção da BR. A construção da BR-153 que ocorreu, a construção da BR-153... BR-153, está escrito invertido aqui, mas não tem problema, você vai entender. A construção da BR-153, sim, fica melhor sem a luz, né? Não sei. A construção da BR-153 que aqui se encontra, ela passou a retirar a importância do Rio Tocantins e a importância do Rio Araguaia, que fica aqui na fronteira oeste, certo? Ela tirou a importância desses rios como meio de transporte. Professor, você quer dizer que os principais núcleos urbanos do norte goiano, hoje Tocantins, estavam à margem da BR.
estava à margem dos rios Tocantins e Araguaia. Com a construção da BR, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960, que iniciou a construção da BR-153, o que nós tivemos aí? Nós tivemos que as cidades localizadas às margens dos rios foram perdendo a sua importância e cidades que foram surgindo ao longo da BR foram ganhando importância. Professor, me dê um exemplo disso. Claro, aqui na BR-153 eu tenho algumas das maiores cidades do estado de Tocantins. No norte eu tenho a cidade de Araguaína, no sul eu tenho a cidade de Gurupi e no centro a cidade de Paraíso. Quer dizer, das 5 maiores cidades do estado, 3 se localizam às margens da BR-153. E além dessas 3 mencionadas, que são Araguaína, Gurupi e Paraíso, só para relembrar as 5 maiores cidades do estado, quais são mesmo as 5? Primeiro é Palmas, segundo, Araguaína, terceiro, Gurupi, quarto, Porto Nacional, quinto, Paraíso. Professor, a sexta seria Araguatins e a sétima Colinas. Quer dizer, você está percebendo aí, se nós formos pegar das 10 maiores cidades do Tocantins, eu tenho Araguaína, Gurupi, Paraíso, Colinas e Guaraí. Eu tenho 5 delas que estão aí dentro, 5 delas. E a BR-153 ela é uma rodovia recente, se comparado à história de outras cidades, à origem de outras cidades, certo? As cidades que estão ao longo da BR surgiram de 1958 para cá, foram emancipadas na realidade de 1958 para cá. Professor, então tá, voltando. Importância dos rios para a navegação fez com que núcleos urbanos fossem de grande expressão. Exemplo, Porto Nacional, certo? Importância da BR foi que retirou a importância econômica dos rios, das cidades às margens dos rios, e fez com que as cidades ao longo da BR viessem a se desenvolver num ritmo maior, num ritmo mais acelerado. Perfeito. Eu tenho que saber quais são as 5 maiores cidades, é Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso, show de bola. Já vi prova perguntando quais são os polos industriais do Tocantins. Ela pedia isso, pedia para você responder, para você marcar a alternativa correta. Quais são os polos industriais do Tocantins? Aí você fica, meu Deus, é Café Negão, é Café Paraíso, é Frango Norte, que até já deu uma desativada. Na realidade não é isso. Para você responder aquela questão da prova, era só você responder as 5 maiores cidades do estado, porque ele tinha nas alternativas as 5 cidades. Quais são os principais polos industriais? É claro que no Tocantins não tem essa indústria, mas ele queria como resposta as 5 maiores cidades do Tocantins, que era Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Ok? Show? Pronto, relembramos essa parte da população das cidades. Relembrando qual é a população do Tocantins hoje. O estado do Tocantins, no último censo, muita gente pergunta, professor, a prova vai cobrar o último censo do IBGE, que foi em 2010, ou a prova vai cobrar a última estimativa do IBGE, que foi em 2020? Estimativa de crescimento deve estar com quantos habitantes em 2020? Bom, ela tanto pode cobrar o censo de 2010 como a estimativa de 2020. Então, vou pontuar para você qual é a população no censo de 2010. Qual era a população? O estado do Tocantins, em 2010, tinha 1.338.445 habitantes. 1.338.445 habitantes. E hoje, professor, hoje já são mais de 1.590.000. Ou seja, eu costumo arredondar para os alunos cerca ou aproximadamente 1.600.000 habitantes. Tá? Pulou de 1.338.000 para aproximadamente 1.600.000 na estimativa de 2020. Professor, e as 5 maiores cidades? Palmas, em 2010, tinha 228.000 habitantes. Araguaína, 150.000. Gurupi, 76.000. Porto Nacional, 49.000. Paraíso, 44.000. As 5 maiores. Professor, e a população de Palmas na estimativa de 2020? Pulou de 228.000 do censo de 2010 para 306.000 habitantes. 306.000 habitantes. Professor, e Araguaína? Olha, eu vou mencionar aqui, na prova eu nem costumo anotar, né, no quadro, que eu uso muito quadro. Mas eu vou mencionar para vocês, Araguaína pulou de 150 para 183.000 entre 2010 e 2020, tá? Gurupi pulou de 76.000 para 87.000, Porto Nacional de 49 para 53 e Paraíso de 44 para 51.000 habitantes. Professor, eu posso afirmar numa prova,
que na população do Tocantins, as 5 maiores cidades do estado, detêm mais da metade da população do estado inteiro? Mais de 50% da população do Tocantins? A resposta é falsa, de forma alguma. As 5 maiores cidades do Tocantins detêm aproximadamente 40% da população do estado. Não supera 50%. Relembrando então, professor, sua população está ok? Quantos municípios nós temos hoje instalados no Tocantins mesmo? 139. Quantos municípios instalados existiam no Tocantins no ato da criação do estado, em 88? Eram apenas 60. Hoje são 139. Tá ok. Passando esse assunto de população aí, município de maior extensão territorial, que no caso é Formoso do Araguaia, menor extensão territorial, Axixá do Tocantins, lá no Bico do Papagaio. Um detalhe, tá? Me perguntaram certa vez, professor, por que Formoso é tão grande? Na realidade, não é só Formoso que é grande. Você tem o município de Paranã, que também é muito grande. Você tem o município de Lizarda, que é muito grande. Você tem alguns municípios no Tocantins que têm grande extensão territorial. Mas Formoso do Araguaia, em especial, envolve esse detalhe aqui, ó. Deixa eu fazer a... Olha o que nós temos aqui, ó. Vou escrever aqui. Um momentinho, tá? Já mostro para vocês o que eu estou fazendo. Meninos, aqui, ó, eu tenho a ilha do Bananal, correto isso? Correto. E aí, professor? E aí que essa ilha do Bananal que eu estou mencionando aqui com vocês, tá? Ela é dividida entre 3 municípios tocantinenses. Isso já foi abordado em prova. Ela é dividida entre 3 municípios tocantinenses, tá? Vou pintar aqui de cores diferentes. 3 municípios. São eles. Pronto. Está percebendo claramente que nós temos cores diferentes aqui, correto? Aqui, ó. Essa parte centro-sul aqui é o município de Formoso do Araguaia. Formoso do Araguaia é o município de maior extensão territorial do Tocantins, exatamente por envolver quase metade da ilha do Bananal. Eu tenho Formoso do Araguaia, eu tenho Lagoa da Confusão e Pium, ok? Professor, então eu tenho 3 municípios que envolvem a ilha do Bananal. Perfeito. E Formoso do Araguaia pega quase metade da ilha do Bananal. Certinho aí? Formoso, Lagoa e Pium. E isso já foi abordado em prova. Professor, e agora? Em relação ainda à hidrografia, só lembrando vocês que a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, que o rio Tocantins é de planalto, que o rio Araguaia é de planície, que o rio Tocantins, por ser de planalto, tem maior potencial para gerar energia elétrica. O rio Araguaia, sendo um rio de planície, não possui nenhuma usina hidrelétrica em seu leito, certo? Já caiu na prova numa prova do CESP anterior, CESP-Sebrasp, né? Que afirmava assim: o rio Araguaia, por ser um rio de planície, não possui usinas hidrelétricas em seu leito. Aliás, minto, não é isso não. O rio Araguaia, por ser um rio de planície, é impossível a construção de hidrelétricas em seu leito. Foi isso que caiu na prova do CESP-Sebrasp. Professor, mas o rio Araguaia não tem usina, é verdade. O rio Araguaia é um rio de planície, verdade. É impossível, então, construir hidrelétricas em seu leito? Não, não é impossível. Não é impossível, tá? A tecnologia permite isso. Custo-benefício não é tão viável a construção como no rio Tocantins, que é um rio de planalto, só isso. Porque se você constrói hidrelétrica no rio de planície, gera maior impacto ambiental e menor geração de energia. E o rio Araguaia tem uma característica especial. Ele, apesar de ser de planície, e teoricamente rios de planície são mais favoráveis à navegação, o rio Araguaia ele é muito raso. E por ser muito raso, dificulta até mesmo a navegação de embarcações de maior porte por aquele rio. Para quem já fez uma travessia no rio Araguaia, do Tocantins para o Pará, certo? Percebe que no período de seca, de estiagem, que é o meio do ano, que é também período de inverno, né? E nessa época do ano é comum a balsa encalhar ali nos bancos de areia no meio do rio, certo? Fruto do assoreamento, do acúmulo de sedimento no meio do rio. Ok. Professor, vegetação. Lembra vocês...
Tá vendo aí, né? Professor, vegetação. Opa, lembra vocês que a vegetação predominante é cerrado, 87% do Tocantins, que além do cerrado nós temos a presença, da floresta amazônica, com aproximadamente 10%, e a floresta estacional, com aproximadamente 2,5%. Teve um aluno que mandou uma mensagem perguntando assim: professor, fala sobre a floresta ombrófila, talvez porque eu tenha visto alguma questão de concurso citando a floresta ombrófila. Aí eu pergunto a vocês, onde se localiza a floresta ombrófila em território tocantinense? Alguém sabe me dizer aí? Floresta ombrófila em território tocantinense. Ativei o comentário aí só para vocês me responderem. Minha esposa já está respondendo aqui, viu? Se estivesse concorrendo com vocês, primeira colocada. Meninos, a floresta ombrófila. Ó, tem um monte de gente querendo participar aqui. Mas eu não vou deixar participar não, porque depois eu não sei como é que tira. Amanda que eu diga. Vamos lá. Na divisa com Maranhão ou Noroeste? Bico do Papagaio? O que é floresta ombrófila? Ó, vegetação às margens dos rios é mata de galeria e mata ciliar, tá? Floresta ombrófila, meninos. Floresta ombrófila é a mesma coisa que floresta amazônica. Israel Maia foi e respondeu aí, professor Israel. Floresta ombrófila é a mesma coisa que floresta amazônica, tá? E onde é que se localiza a floresta amazônica, professor? No estado do Pará. Se a floresta amazônica, dos estados que fazem divisa com Tocantins, a floresta amazônica se localiza no Pará, certo? De todos que fazem divisa, é no Pará que tem floresta amazônica. E floresta amazônica é a mesma coisa que floresta ombrófila, então a floresta amazônica ou ombrófila em nosso território está na divisa com o estado do Pará. Tá claro isso aí? Pega a divisa do Rio Araguaia, quer dizer, Vale do Rio Araguaia, próximo ao Rio Araguaia, na divisa com o estado do Pará. Show de bola. Professor, ok. Falando um pouco sobre a floresta amazônica, qual é o clima da Amazônia? Equatorial. Qual o clima do Cerrado? Tropical. O nosso clima? Tropical. Tropical semiúmido ou tropical continental ou apenas semiúmido. Se a prova falar assim, o clima do Tocantins é semiúmido, tá correto. Se falar assim, o clima do Tocantins é tropical semiúmido, tá correto. Se falar que o clima do Tocantins é tropical, não falou mais nada, apenas tropical, tá corretíssimo. Professor, ou tropical continental, tá correto do mesmo jeito. Agora, qual a precipitação média que ocorre no estado do Tocantins? Qual é a precipitação? Quantidade de chuva. Professor, se depender desse mês de fevereiro, é muito. Meninos, a precipitação que ocorre em Tocantins, deixa eu só ver com minha esposa aqui se ela... Princesa, depois que aceita alguém para vir para a live... Ela está dizendo aqui que também é melhor não, que não vai conseguir tirar. Alguém falou aqui, professor, e comenta da prova do Corpo Bombeiro, se vai ter mesmo. Camila, pelo comentário que saiu, é que a prova da PM, se adiada, seria adiada para abril. Então, como a do bombeiro é em abril, possivelmente estão tentando fazer uma logística aí para que ocorra aproximadamente na mesma data, tá? Ou um final de semana anterior ou posterior à prova do bombeiro. 1.500 milímetros, a Débora respondeu. Meninos, o Cerrado tem uma precipitação média de 1.500 milímetros anuais. Está correto, Débora. 1.500 milímetros anuais. Aqui o Gregório, o soldado Gregório, está falando clima W. E aí você está fazendo, apenas colocando a sigla na classificação climática de Köppen, que é utilizada em prova de vestibular. De concurso, nunca vi acontecer, tá, Gregório? Então não se preocupa com esse detalhe, não. O que caracteriza, professor, o clima AW? A sigla faz referência à letra A, um clima quente, no caso tropical, certo? E W com estação seca no inverno, que é o que acontece na nossa região. Clima quente com estação seca no inverno ou com estação chuvosa no verão, ok? Ok, professor, em relação à precipitação que nós temos, o Ligório menciona 1.200 milímetros, o Guaraí Notícias, Marcelo está mencionando, eu acho que é o Marcelo que está aí no Guaraí Notícias, Marcelo Cris mencionando 1.800, vou explicar para vocês um detalhe que já foi abordado em prova, tá? Tá vendo aqui o mapinha do Tocantins? Lindo demais. Essa região aqui, ó, sul e sudeste, essa região aqui
é a região mais seca do Tocantins, tá? É a região mais seca. A seca envolve o sul e sudeste do Tocantins, ok? Em especial essa região aqui, a precipitação é muito menor. E na atualização da apostila que está disponível para vocês no meu site, professorjunigel.com.br, mas aí você depois manda um zap para mim, para quem está nos assistindo, que aí eu encaminho o link para vocês, para facilitar a captação da apostila, ó. 984857576. Só estou escrevendo aqui rapidinho. Atualizada. Manda um zap para esse número aí que eu encaminho para você. Pet Monteiro, tem a apostila disponível? Tem. Professor, quanto que você cobra? R$1.000. Brincadeira, não. É gratuita, tá? Forneço gratuitamente para vocês. Depois vocês mandam um zap que eu estarei tentando responder. Se eu demorar para responder, manda uma mãozinha, uma interrogação, entendeu? Que aí depois facilita para eu ver. Passa demais mensagem, às vezes eu perco. Desativar os comentários aqui, ó. Opa, isso. O que nós temos? Essa região aqui próxima à Bahia, sudeste, envolvendo um pouco o sul do Tocantins, é a região mais seca que nós temos. Essa região aqui divisa com o Pará é onde se encontra a floresta amazônica, certo? E é onde se encontra a floresta ombrófila, porque ombrófila e amazônica fazem referência à mesma vegetação, ok? Então, a região que mais chove no Brasil é a região amazônica. A região que menos chove no Tocantins é exatamente a região divisa com a Bahia. Então, a chuva aumenta do sudeste para o noroeste. Correto isso? Correto. No sudeste é a região mais seca, no noroeste é a região mais chuvosa, divisa com o Pará. Professor, teve uma prova que afirmava que a chuva aumentava de oeste para leste. Gente, está correto, porque essa região aqui é mais seca que essa. Essa região aqui é mais seca que essa. Essa região aqui é mais seca que essa. Então, de oeste... Aliás, minto, de oeste não. Nossa, é porque está invertido o mapa. De leste para oeste, perdão. É porque o mapa está invertido para mim, para ficar na posição correta para vocês, ele fica invertido para mim. A chuva, professor, aumenta de leste para oeste? Sim. Aumenta do nordeste para a região centro-oeste ou região norte do país? Com certeza. As chuvas vão aumentando nessa direção, de leste para oeste. Tudo bem aí? Ok. Professor, tá, já lembrei qual é o clima do Tocantins, já lembrei que a floresta amazônica tem clima equatorial, então já foi abordado na prova dizendo que no Tocantins existe a transição do clima tropical para o clima equatorial, tá correto. Quando mencionou aí a precipitação lá no sudeste, a região menos chuvosa, sudeste e sul, fica em torno de 1.200 milímetros, tá? E ela aumenta, podendo chegar a 1.700 milímetros na região da Amazônia. Então, na Amazônia você tem uma precipitação maior. Na versão atualizada da apostila, que já está no site, disponível para você, concurseiro, lá apresenta o mapa do Tocantins, foi colocado nessa versão, o mapinha do Tocantins, com as curvas indicando a precipitação em cada região do estado. Assim você vai conseguir identificar mais claramente qual a região que chove menos, qual a região que chove mais no nosso estado. Agora, comentando um pouquinho sobre economia, lembro a vocês que se baseia na agropecuária extensiva. Olha um detalhe que foi abordado na prova e deixou muito candidato assim perdido. Deixou muito candidato perdido. Não confunda, por favor, a seguinte situação. A agropecuária, agricultura e pecuária, é a base da exportação tocantinense, tá? É a base da nossa exportação. O que mais exporta, sem comparação, é soja, que envolve aí aproximadamente 70% das exportações, um pouco mais que isso, depende da safra, depende do ano. Por exemplo, nós estamos com a chuva tão intensa que pode prejudicar a colheita e talvez aí a participação na exportação diminua esse ano, certo? Mas a soja costuma responder por mais de 70% das exportações do Tocantins. E nós temos também a carne bovina, que responde por mais de 20% da exportação. Na realidade, algo próximo a 25%. Então, se você for pegar soja e carne bovina, é mais de 95% das exportações do estado. Ok? Ok. Agora, se a prova, isso caiu na prova, e deixou muito candidato assim aéreo, se a prova afirmar para você que a maior participação do
PIB tocantinense, a maior participação no PIB tocantinense é agropecuária. Afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí? Responde para mim. A maior participação do PIB tocantinense, o maior percentual do PIB é da agropecuária? Responde aí, ativei o comentário só para ver a resposta. Isso foi abordado numa prova de concurso. Você sabe quantos acertaram? Eu também não. A Daiane está dizendo que é falso? Falso? Verdadeiro? Verdadeiro? Wesley, verdadeiro? Daiane, falso? Leidson, verdadeiro? Já temos aí dúvida, né? Alguns dizem que é verdade, outros dizem que não. Você já percebe que gera dúvida na prova. Ok. Meninos, é falsa a afirmativa. Sabe por que é falsa? É aí que entra quando se fala de setores da economia. Setor primário, setor secundário e setor terciário da economia. Professor, o que é o setor primário? É o campo, agricultura e pecuária. Setor primário são atividades associadas ao campo, principalmente agricultura e pecuária. Professor, e o setor secundário? Indústria e construção civil. Professor, e o setor terciário? O setor terciário, comércio e serviços. Toda administração pública é terciário. Todo o setor privado na cidade, exceto o setor de indústria e construção civil, é setor terciário. Aí eu pergunto a vocês, para você tentar compreender, raciocina comigo assim, ó, para nós compreendermos aqui, ó, o raciocínio. Você, hoje, está empregado no campo? Setor primário? Não. A maioria das pessoas do seu convívio é empregada no setor primário? Também não. Então, a maioria das pessoas que você convive é empregada no setor secundário, na indústria? Também não? Se a maioria das pessoas que você convive não está na indústria e construção civil, não está na agricultura e na pecuária, eu poderia dizer que a cada 10 amigos que te rodeiam, quantos estão empregados no comércio ou na prestação de serviço? Ou o perfil deles, se não está empregado, mas em busca de emprego, seria no comércio e serviço. Serviços aí, desde serviço público a serviço privado, tá? Quem presta serviço na área privada, quem presta serviço na área pública, eu sou professor, eu sou um prestador de serviço, seja na rede privada, seja na rede pública. Então você está percebendo que nós temos mais de 80% da população no Tocantins, mais de 70% da população no Tocantins que vive na cidade, certo? Segundo o IBGE, de 2010, 74% da população tocantinense vivia na cidade. Então eu poderia dizer que desses 74, a grande maioria trabalhava no comércio e na prestação de serviço. Um percentual menor na indústria e construção civil e, é claro, também um percentual baixo na agricultura e pecuária. Se você pegar o montante do dinheiro que circula na agricultura e pecuária, não supera a renda do trabalhador que vive na cidade. Imagine, some todo o dinheiro que circula no comércio, some todo o dinheiro que vai para o proprietário do comércio, todo o dinheiro que vai para o prestador de serviço, todo o dinheiro que vai para o serviço público, todo esse montante supera, e muito, a agricultura e pecuária. Ou seja, o setor primário é a base da exportação, porém, não ocupa o maior percentual no PIB tocantinense. Ficou claro o que eu quero dizer? Quando falar que o setor primário, que é agricultura e pecuária, ocupa a maior parte do PIB, está errado. O que ocupa a maior parte do PIB é o setor terciário, comércio e serviço. Insisto nisso porque isso aí já foi abordado na prova e levou muito o candidato ao erro. Tá? Base da exportação, setor primário, agropecuária. Maior percentual do PIB, setor terciário, comércio e serviço. Show de bola. Vamos adiante. Professor, tá, sei quais são os produtos de exportação, sei quais são os 3 principais grãos colhidos no estado, soja, milho e arroz, 3 principais grãos, soja, milho e arroz. Os 2 produtos que se destacam incomparavelmente na exportação, primeiro soja, depois carne bovina. Fruta, primeiro melancia, segundo abacaxi, terceiro banana, ok. Quando se fala agora, deixe-me ver aqui, atrativos turísticos do Tocantins. Isso aí eu não tinha abordado ainda com nenhum de vocês, nem em aulas anteriores, tá? Quando se fala de atrativo turístico, a gente pensa, meu Deus, vai falar do Jalapão. Pá. Meninos, nós temos alguns atrativos turísticos no Tocantins, não se restringe ao Jalapão. Mas já que mencionamos aqui Jalapão, eu não sei se vocês viram notícia a respeito da privatização do Jalapão. E aí, viu isso aí? Aqui, ó.
Jalapão envolve essa região aqui, ó. A notícia fala de privatização do Jalapão. O Jalapão vai pegar aqui, divisa com a Bahia, com o Piauí, com o Maranhão, Piauí e Bahia. Professor, que negócio é esse de privatização? É isso mesmo. O governo federal está pegando algumas regiões no Brasil, alguns parques estaduais no Brasil, e fazendo acordo com os estados para privatização. E aqui no Tocantins o Jalapão entrou nessa jogada. Professor, então vai passar para o setor privado administrar? Está caminhando para isso. Negociação feita. Se você pegar site de notícia, coloca assim no Google, privatização do Jalapão, que você vai ver notícias a respeito disso aí. Mas o que eu quero saber, o que eu preciso saber a respeito do Jalapão, tá? Bom, são 8 municípios que envolvem o Jalapão. 8 municípios. Professor, eu preciso saber quais são os 8? Preciso, porque se na prova perguntar, marca alternativa corresponde aos municípios que fazem parte da região do Jalapão. Quais são eles? Diz aí para mim os 8 enquanto eu tomo água. Quais são os 8 municípios que compõem a região do Jalapão? Todo mundo já falou. Mateiros, verdade. Vamos pegar aqui os 8. Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, São Félix, Santa Teresa, Lagoa do Tocantins, Rio Sono, Lizarda e Novo Acordo. Ok? Novo Acordo, Rio Sono, Lizarda, Lagoa do Tocantins, Santa Teresa, Mateiros, São Félix do Tocantins e... qual que está faltando agora? Lizarda, Mateiros, São Félix, Ponte Alta do Tocantins. Exatamente. Professor, Natividade. Natividade não pertence ao Jalapão. Agora, muita gente fica na dúvida em relação a Pindorama. Professor, Pindorama pertence ao Jalapão? Não pertence. Professor, mas Pindorama virou rota turística do Jalapão. Sim, é diferente. Você pega esses grupos que fazem passeios para o Jalapão, essas empresas que fazem passeio, como lá em Pindorama tem, o principal atrativo é a Lagoa do Japonês, e eles envolvem a Lagoa do Japonês um dia para você curtir a Lagoa do Japonês lá em Pindorama. Então é relativamente próximo, você chega em Ponte Alta, muda a rota, vai para Pindorama a partir de Ponte Alta, fica lá o dia e volta para dormir em Ponte Alta. Tá? Nesse caso, não quer dizer que Pindorama pertence ao Parque Estadual do Jalapão. Ok? Pindorama não pertence, mas tem um atrativo turístico muito bacana e muito visitado atualmente. Professor, ok. Mas teve uma prova, professor, que mencionou uma outra região do Tocantins chamada... Vou tentar escrever o nome dela aqui, ó, de forma que fique fácil para vocês visualizarem, tá? Pronto. Somente isso aqui, eu não sei se eu escrevi certo. Escrevi. Tá vendo aqui? Cantão. O que é o cantão? Percebam vocês que o Jalapão é esse círculo que eu coloquei aqui do outro lado, né? Escrevendo aqui a área do Jalapão. Ok. Ok? Aqui eu tenho o Jalapão, aqui eu tenho o Cantão. Jalapão do lado leste, Cantão do lado oeste. Professor, o Jalapão é um parque estadual, sim, e o Cantão também é um parque estadual. Professor, mas existe a APA do Jalapão, a Área de Proteção Ambiental do Jalapão. Existe a APA de Proteção Ambiental do Cantão. Professor, Jalapão e Cantão são 2 importantes parques estaduais? São 2 importantes cartões postais do Tocantins? São. E os 2 recebem turistas em grande quantidade ao longo do ano? Recebem. Professor, o que difere? Tudo. Tudo. Na realidade, para quem não conhece a região do Cantão, ou nunca ouviu falar sobre a região do Cantão, e ela já caiu em prova algumas vezes, uma das vezes que ela caiu em prova falava assim, ó, trata-se de um importante parque estadual, que é um dos cartões postais do Tocantins, ok, que recebe milhares de turistas ao longo do ano, ok, e que se localiza na porção ocidental do Tocantins. Quando fala parque estadual, cartão postal, milhares de turistas, na nossa mente já vem logo Jalapão. E muita gente, 99% marcou foi Jalapão. Até mesmo porque alguns nunca nem tinham escutado falar do Cantão. Só que a questão, ela fala que está na porção ocidental do Tocantins.
Gente, o ocidental é oeste. Se está falando que é porção ocidental, a resposta é o Cantão. Desativar comentário aqui. A resposta é o Cantão, porção ocidental do Tocantins. E a porção oriental é Jalapão. Pensa comigo assim, ó. Quando a gente fala em orientais, a gente já pensa de imediato em japoneses, certo? Japão. Oriental é Japão? Então pronto, a parte oriental do Tocantins é a parte do Jalapão. Facilita a associação? Oriental, Jalapão, ocidental, oeste, região do Cantão. Tá, então essa foi uma das maneiras que o Cantão foi abordado. Foi uma outra maneira que abordou a região do Cantão, falava assim, ó, que trata-se, o texto dizia assim, trata-se de uma região que é encontro de 3 importantes ecossistemas: floresta amazônica, vegetação pantaneira e cerrado. E perguntava que região era essa. Gente, 3 importantes ecossistemas, encontro de ecossistemas, biomas, floresta amazônica, cerrado, vegetação pantaneira. Tá, assim dizia o texto da questão. Professor, e aí? E aí que a resposta era o Cantão. Sabe por quê? Lembra que eu havia comentado com vocês que a floresta amazônica do Tocantins fica nessa região do Vale do Rio Araguaia, na divisa com o estado do Pará? Então eu já sei que aqui tem floresta amazônica. Ok. E lembra que eu falei que 87% do estado do Tocantins é cerrado? Perfeito, 87% de todo Tocantins é cerrado. Então aqui nessa região eu sei que eu tenho transição do cerrado com a floresta amazônica. Só que o terceiro, que ele fala vegetação pantaneira, ele fala vegetação pantaneira é até equivocado, porque pântano não existe no Brasil. Mas a gente fala-se de vegetação pantaneira associando a região do Pantanal Mato Grossense. Quando eu falo de Pantanal Mato Grossense, o que vem à sua mente? Falei em Pantanal, você fecha o olhinho e fala assim, rapaz, eu estou vendo aqui uma área alagada gigantesca, milhares de jacarés, tuiuiu, veado campeiro. Quer dizer, você imagina, fala de Pantanal, você imagina a área alagada. E essa região do Cantão é o nosso Pantanalzinho. Aqui na região do Cantão, eu tenho o nosso Pantanalzinho. Aqui eu tenho centenas de lagos e lagoas, centenas de ilhas semivirgens, né, pouco desconhecidas, pouco descobertas. E nesses lagos, lagoas e rios que cortam a região, eles transbordam no período de chuva. Essa época aqui está tudo alagado lá, certo? Fica tudo alagado, lembrando a região do Pantanal, certo? Por isso você tem árvores aqui que são adaptadas, já se adaptaram a esse sistema. No período chuvoso alaga, no período seco não tem chuva e assim por diante. Aí você percebe que essa região lembra o Pantanal Mato Grossense. Então, falei em Cantão, falei em área, que é encontro de 3 importantes biomas: vegetação pantaneira, cerrado e floresta amazônica. Falei da região do Cantão. Professor, ok. Essa região do Cantão, professor, é uma área de preservação ambiental, assim como o Jalapão. Professor, existe apenas o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Estadual do Cantão no Tocantins? Não, meninos, nós temos outros parques estaduais. A exemplo, aqui do lado de Palmas, qual o nome da serra que eu tenho aqui ao lado de Palmas? Diz aí para mim. Eu quero saber o nome da serra localizada ao lado de Palmas. Responde aí, por favor. Serra ao lado de Palmas. O Helden está falando de Serra do Carmo e a Jaqueline está falando de Serra do Lajeado. Mas me responda, é do Carmo ou do Lajeado? Professor, é porque essa serra, ela passa em Lajeado, passa em Palmas e vai lá para Monte do Carmo. Verdade. Monte do Carmo, Ponte Alta, vai até Pindorama. Essa cadeia de serra que nós falamos, Eila! Essa cadeia de serra que nós falamos, Serra do Carmo, também chamada de Serra do Lajeado, essa cadeia de serra, meninos, nela é abordada em prova e tem o Parque Estadual da Serra do Lajeado. Quando estava falando de Parque Estadual, tem Parque Estadual do Cantão, Parque Estadual do Jalapão, Parque Estadual da Serra do Lajeado, tá? O que nós temos? Em relação a essa cadeia de serra, desativar aqui um pouquinho, em relação a essa cadeia de serra, associa o seguinte: pinturas rupestres, falei em pintura rupestre no Tocantins, é na Serra do Carmo ou Serra do Lajeado, tá? Falei em reservas jazidas gigantescas, minério de ferro no Tocantins, é na Serra do Carmo ou Serra do Lajeado. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês
que nessa cadeia de serra eu tenho grande reserva de minério de ferro e eu tenho pinturas rupestres. As pinturas já foram encontradas, identificadas no município, na minha metrópole de Monte do Carmo, é claro, também no município de Palmas, também no município de Lajeado. Quando se fala agora, já encontrei pinturas rupestres aí, professor, quem pintou? O povo brinca que foi Siqueira quando era adolescente, né? Mas é claro que não. Em relação a pinturas rupestres, eu tenho na Serra do Lajeado. Agora, se eu pergunto a vocês, vou ativar aqui, eu quero saber se alguém sabe me responder. Onde que eu tenho um sítio arqueológico de madeiras fossilizadas? Onde no Tocantins eu tenho esse sítio arqueológico de madeiras fossilizadas? Onde? Qual município? Eu quero saber aqui, falar da Serra do Estrondo. Serra do Estrondo fica ali entre o rio Tocantins e Araguaia, divisor natural de águas da bacia do Tocantins e Araguaia. É a serra que passa aqui em Paraíso. Siqueira nunca foi adolescente. Município de Filadélfia. Falei em árvores fossilizadas, falei em sítio arqueológico de árvores fossilizadas, município de Filadélfia. Coloque isso na sua cabeça, que isso aí já foi abordado diversas vezes em prova, tá? Show de bola. Estou vendo que tá muita gente aí afiada. Muito bacana. Ok. Desativar aqui um pouquinho. Professor, árvores fossilizadas, Filadélfia. Pinturas rupestres, Serra do Lajeado, que pode envolver o município de Monte do Carmo, de Lajeado, de Palmas. Ok. Professor, quando se fala agora em altitude do Tocantins, qual região do Tocantins apresenta as maiores altitudes? Meninos, raciocinem comigo. Aqui, ó, nesse mapa lindo, maravilhoso, o rio Tocantins, que está passando aqui, essa linha, acho que é roxo isso aqui, é roxo. Essa linha roxa aqui é o rio Tocantins, tá? Ele é um rio de Planalto. Essa linha aqui, ó, a divisa de Tocantins com Mato Grosso, depois a divisa com o estado do Pará, é o rio Araguaia, ok? Aqui, esse rio é um rio de planície. O que é mesmo, professor, planície? Planície é um relevo plano e mais baixo, com altitude inferior a 100 metros. E o que é mesmo, professor, planalto? Planalto é um relevo mais alto, com altitudes normalmente superiores a 300 metros. Se o rio Tocantins é um rio de Planalto e o rio Araguaia é um rio de planície, eu posso dizer que essa fronteira oeste do Tocantins é uma região de altitudes menores, altitudes mais modestas. E, ao contrário, essa parte leste aqui é onde eu tenho altitudes mais elevadas. No sudeste do Tocantins, aí na parte leste eu tenho altitudes mais elevadas. Aqui na divisa com a Bahia, por exemplo, eu tenho a Serra Geral. Aqui na divisa com Goiás, eu tenho a Serra das Traíras. E o ponto mais elevado, aqui no meio, eu tenho a Serra do Lajeado, ou chamada Serra do Carmo. Você percebe que nesse quadrante sudeste aqui do Tocantins, eu tenho a presença de serras. Serra do Lajeado, Serra Geral e Serra das Traíras. Então, nessa região eu tenho maiores altitudes. Mas eu quero saber agora qual o município de maior altitude do Tocantins. Isso aí já foi abordado em prova. Qual o município com maior altitude do Tocantins? Diz aí para mim. Maior altitude do Tocantins está localizada em qual município? Maurício Edson. Maurício, a turma de vocês tinha sido combinada para a gente fazer uma aula lá, que eu tinha conversado com vocês aquela vez. Não me recordo agora os outros meninos, se tem um deles aí. Mas o meu compromisso foi firmado, porém fecharam em função dessa situação que a prefeita colocou para fechar os estabelecimentos até as 20 horas, tá? Mas se quiserem, o tempo está meio corrido, mas a gente pode ver uma outra possibilidade depois. Paraná, muita gente afiada aqui, é Paraná, tá? Em Paraná, nós temos o ponto mais elevado do relevo tocantinense com 1.340 metros de altitude. Em Paraná, 1.340 metros de altitude. Dormiu? Olha só ali. Dá tchau. Dá tchau pra galera. Beijo. Ai, meu Deus do céu, é bom demais. Sabe o que vocês vão fazer quando tomarem posse? Providenciar logo uma criança. É bom demais. Quer casar? Passa no concurso. Quer ter filho? Passa no concurso. Quer casa própria? Passa no concurso. Muito bom. Meninas, nós vamos lá. Ponto mais elevado, 1.340 metros, município de Paraná. Agora eu pergunto a vocês o seguinte. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês.
Em relação ao rio Tocantins e Araguaia, os rios Tocantins e Araguaia, o rio Araguaia, no caso, é um afluente do rio Tocantins, é o principal afluente do rio Tocantins. O rio Tocantins é o rio principal, certo? Eles se encontram na região do Bico do Papagaio, no município de... Que município que ocorre o encontro dos rios Tocantins e Araguaia? Em qual município? Esperantina. Em Esperantina, no Bico do Papagaio, é onde se encontram os rios Tocantins e Araguaia. Maravilha. Professor, você comentou um pouco sobre Jalapão, você comentou um pouco sobre o Cantão. Eu poderia dizer, professor, que outro atrativo turístico que nós temos no estado são as cidades antigas. Sim, claro. E as cidades antigas do Tocantins surgiram do ciclo da mineração do ouro, com certeza. E a cidade mais antiga do Tocantins é o município de Natividade, onde Joaquim Teotônio Segurado chegou inclusive a viver por um período. Lá tem uma casa que foi onde Teotônio Segurado chegou a morar, certo? Lembro a vocês que a cidade de Natividade, de 1809 a 1815, ficou como a primeira capital da comarca do Norte. Professor, você quer dizer que Natividade foi escolhida para ser a capital da comarca do Norte quando essa comarca foi criada em 1809? Professor, eu estou aqui assistindo, eu estou perdido. Que história é essa de comarca? Na aula de hoje não foi falada sobre isso. Meninos, lembro a vocês que essa região aqui, que hoje é Tocantins, já foi norte goiano. Que a luta pela criação do Tocantins é muito mais antiga do que 1988, quando o Tocantins foi criado na Constituição de 88, certo? Essa luta é desde o período de Teotônio Segurado e talvez até anterior a ele, quando a população do norte goiano já lutava pela emancipação do norte. E essa luta pela emancipação teve um importante passo de emancipação quando Teotônio Segurado convenceu Dom João VI, certo? Que havia chegado a família real, juntamente com a família real ao Brasil em 1808, convenceu Dom João VI da necessidade de emancipar o norte goiano. E o norte goiano foi emancipado em 18 de março de 1809. Então essa luta pela emancipação do norte goiano, ela ocorreu em 1809. Professor, foi concretizada com a criação da Comarca do Norte, certo? Comarca do Norte essa que recebeu o nome de Comarca de São João das Duas Barras. E isso cai demais na prova. Professor, Comarca de São João das Duas Barras. Sim. E quando essa comarca foi criada, qual foi a cidade escolhida para ser a primeira capital? A cidade escolhida foi Natividade, que era a cidade mais antiga do estado de Tocantins, aqui no Sudeste. Cidade mais antiga do estado de Tocantins, que surgiu do ciclo da mineração. Professor, enquanto Natividade era a capital, começaram a construir outra para ser a capital futura da Comarca do Norte. Sim. Qual foi a cidade que iniciaram a construção para ser a futura capital da Comarca do Norte, da Comarca de São João das Duas Barras? Cacá Medrado está perguntando o que significa esse bico do papagaio. Ô, Cacá, bico do papagaio, Cacá, é essa região do extremo norte do Tocantins, que parece um bico de papagaio. Então, ela é assim denominada e oficialmente denominada aqui na nossa região, tá? Você é de onde mesmo, Cacá? Diz aí pra mim. Ok. O Wilson Oliveira, vou passar no concurso e casar com a tocantinense. Show de bola, rapaz. Lá em Monte do Carmo tá assim, tocantinense, ó. Todas. Meninos, o Robinho está falando São João da Palma. O nome da Comarca do Norte era Comarca de São João da Palma, atual município de Paranã. Agora a questão, ela envolve um outro detalhe, tá? Comarca do Norte, a Comarca de São João, o nome dela é Comarca de São João das Duas Barras, Comarca de São João das Duas Barras, e foi construída, acabei lendo aqui e me confundindo, tá? Desculpa. A Comarca de São João das Duas Barras, ela recebeu esse nome por causa do encontro de dois importantes rios, ok? Isso já foi cobrado em prova. E a capital escolhida da Comarca de São João das Duas Barras foi Natividade, e nesse período que Natividade era a capital, começaram a construir uma cidade para ser a capital da Comarca do Norte, que era a Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma, que é o atual município de Paranã, ok? Paranã é um município antigo, mas surgiu após a criação da Comarca do Norte. Não surgiu do período da mineração, foi após a decadência do ouro. Agora, os dois rios que eu mencionei, a Comarca de São João das Duas Barras faz alusão ao encontro de dois rios. Aqui eu tenho o rio Tocantins, e o segundo rio, muita gente acha que é Araguaia. Não. O segundo rio é o rio Itacaiunas.
Exatamente, foi do encontro do rio Itacaiunas com o rio Tocantins. Deixa eu riscar aqui, ó. Opa. Não sei se ficou muito visível isso não, mas aqui, ó. Itacaiunas. Tentei escrever aí, não ficou muito bonito não. Mas aqui eu tenho o rio Tocantins, certo? Deixa eu desativar esses comentários. Meninos, aqui eu tenho o rio Tocantins, ok? E o rio Tocantins aqui no norte, já no hoje estado do Pará, na região de Marabá, cidade no interior do Pará, sul do Pará, aqui ocorre o encontro do rio Itacaiunas com o rio Tocantins. Era exatamente o encontro desses dois rios que deu origem ao nome de comarca da São João das Duas Barras. Duas Barras seria o encontro do rio Tocantins com o rio Itacaiunas. Tudo bem aí? Não é rio Tocantins e Araguaia, é rio Tocantins e rio Itacaiunas, hoje no estado do Pará. Tranquilo aí? Fácil. Professor, e é correto afirmar que Dom João VI ele queria que a cidade que foi construída, no caso a Vila de São João da Palma, hoje município de Paranã, que ela fosse construída lá no encontro dos dois rios, das duas barras? Sim, queria que fosse construída lá. Só que foi convencido de que não era o local mais adequado, que era melhor construir na região onde se concentrava a população até então. Porque o povo estava aqui no Sudeste, porque foi no Sudeste que no século anterior, no século XVIII, e nós estamos falando 1809, já início do século XIX, né? Foi na região Sudeste que surgiram as primeiras cidades. Então a população estava aqui, certo? A população estava concentrada aqui. Não fazia sentido você construir a capital lá numa área isolada, deixando a população concentrada, isolada da capital. Ok? Então, Vila de São João da Palma, município de Paranã, construída aqui na região sudeste do Tocantins. Show de bola? Ok? Professor, a guerrilha do Araguaia. Eu desativei o comentário, mas vi alguém perguntando sobre a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia aconteceu nessa região aqui, ó, que envolve o município de Xambioá, tá? Mas em outro momento a gente comenta a respeito. Já passou de 1 hora aí da nossa live. Nosso compromisso aqui é 1 horinha fechada. Meninos, segue aí, faz um favor para mim. Você vai agora e coloca para despertar no seu Instagram, segue meu Instagram e coloca para despertar aí toda vez que eu fizer uma live. Porque de vez em quando eu estou tendo a oportunidade de fazendo lives curtas para a gente comentar sobre algum assunto do Tocantins, para comentar sobre uma ou outra questão que é abordada em prova. Então você tem que ficar esperto aí para você acompanhar. E eu vou tentar fazer essas lives mais curtas, não é nem live, vou fazer só para o story que dura aí um período de 24 horas, né? Então vou tentar fazer algo assim que é para você ficar atento e sempre acompanhar o nosso Instagram, tudo bem? E marca, faz um favor, 270 e poucas pessoas agora, marca por favor algum amigo seu que você sabe que vai fazer o concurso, marca ele pedindo para ele vir para o nosso Instagram, para ele acompanhar as aulas, porque é exatamente a movimentação de vocês que me movimenta a continuar fazendo as lives até a data do concurso da PM. Certo? Se eu estou me referindo se o concurso da PM for posterior ao da bombeiro, mas iremos acompanhar com essas lives ao vivo para vocês, ok? Mas eu preciso que vocês marquem os colegas aí que estão também precisando, que vão fazer o que você acha que vai fazer o concurso, marca ele para ele vir seguir aqui. Show de bola? Meninos, beijos, muito obrigado pela presença e na próxima terça-feira às 22 horas estaremos aqui novamente numa live para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana.